Só prosa boa! Boa noite para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio e neste podcast nós vamos conversar com o Altemar. Nem conversar, né? Então fala, Altemar. Boa noite, bem-vindo, tudo bem, meu irmão? E aí, Guilherme, tudo bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo bem com a gente aí. É um prazer estar aqui no seu estúdio. E uma curiosidade, viu, Guilherme? Eu, apesar de trabalhar com comunicação há mais de 30 anos, ser de Jataí, é a primeira vez que eu falo numa mídia jataiense. Ué, que chique, gente. Que prazer o meu recebê-lo aqui. Que bom que você vai falar com a gente hoje. E eu sempre começo perguntando quem são os meus convidados. Quem é o Altemar? Altemar é um cidadão lutador, né? Nasci e me criei aqui em Jataí, ali na beira do Lago de Jacuí, né? Que eu sempre morei aqui na Vila Santa Maria. Vila Fátima, Vila Santa Maria? Vila Santa Maria. Vila Santa Maria. A primeira lembrança que eu tenho aqui da Vila Vicentina, a primeira residência que a gente morou, depois a gente foi migrando, porque família humilde você sabe como que é, né? Um dia está num lugar, um dia está em outro. Então, morei em várias ruas aqui de Jataí, e a última que me marcou bastante foi a Rua Dom Pedro II, né? Onde eu tive a minha infância ali, a minha adolescência, a juventude, e depois fui embora de Jataí. Como é que começou a sua paixão pela comunicação? Desde pequeno? Então, esse negócio não entramos no livro ainda, mas aí eu já vou ter que falar sobre o livro. Essa questão de escrever o livro é uma coisa até que eu recomendo para todos. Todo mundo deveria escrever um livro, porque ela te conecta com coisas que você ainda não tinha se atentado para aquilo, né? E aí eu fui escrevendo e me vendo na comunicação desde sempre, desde quando nasci, porque meus pais se conheceram na Noite Boêmia, né? Ouvindo Altemar Dutra, que foi a inspiração do meu nome. Você é chique, hein? Fui descobrir depois de anos que meu nome era inspirado no Altemar Dutra, né? Então, o meu pai boêmio, minha mãe também boêmia, e fui descobrindo os dons que meu pai tinha, tanto como DJ, violeiro, cantor. Meu pai tinha vários dons, e tudo na área da comunicação. Então, eu redescobri isso escrevendo o livro, entendeu? E aí, quando eu despertei para a comunicação, foi no momento que eu estava trabalhando aqui no posto Chapadão, antigamente existia aqui, indo para Rio Verde, né? Trabalhando lá, os colegas de trabalho, eu fazia imitações de locutores e tal. E aí eles falaram, cara, você tem uma voz legal e tal, por que você não vai trabalhar nessa área de comunicação? Você não para em lugar nenhum, cada dia você está trabalhando num serviço diferente, né? Por que você não envereda para a área de comunicação? Aí foi onde eu falei, cara, é isso, porque eu sou pior de festa. Tem uma história engraçada nessa questão de festa, que eu fui em todas as festas aqui de Jataí. Teve uma que aconteceu no Marcondes de Godói, era uma matinê às 14 horas de domingo. Quando era meio-dia, eu estava lá. Eu cheguei primeiro do que o som. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro, aí eu dei um migué lá para ajudar os caras a descarregar o som, entendeu? E aí eles já fiquei lá cuidando do som, os caras foram tomar banho e eu já fiquei na festa. Então, assim, aí eu pensei, cara, eu gosto, o que eu gosto de fazer realmente? É ouvir música e dançar. Então, tá aí a junção perfeita, né? Foi onde eu fui atrás e aí comecei a trabalhar na área de comunicação. Pois é, então eu até separei aqui para a gente falar. O que fez te decidir escrever um livro sobre comunicação nesse momento da sua trajetória? Durante essa caminhada da vida da gente, a gente vai descobrindo várias coisas, né? Você vai aprendendo com a vida, né? Tem aquele ditado que os pais da gente falam pra gente, né? Se o que a gente te ensinou aqui em casa não vai te ajudar, você vai aprender com a vida, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu fui aprendendo com a vida. E, recentemente, eu descobri que eu tenho um problema que chama-se loop existencial. Inclusive, já dando esse spoiler aí para os nossos telespectadores, tanto os seus quanto da minha página, que vão estar acompanhando aqui esse podcast, eu acredito que o livro vai ajudar muitas pessoas nesse sentido, entendeu? Tem muitas pessoas que estão passando por isso e ainda não descobriram. Você ficar procurando algo na sua vida e não conseguir encontrar, né? Então, isso aconteceu comigo na área profissional. Eu entrei num loop existencial, aí no caso é um loop profissional, e não conseguia evoluir financeiramente falando, né? E profissionalmente também, né? Não conseguia evoluir. E agora eu consegui, então, furar essa bolha.
eu consegui quebrar esse elo e é o trabalho que eu estou exercendo ele agora. Qual foi o instante que você percebeu que comunicar é muito mais do que apenas saber falar? Então, eu estava recentemente fazendo um trabalho de entrevista e eu nunca tinha visto o entrevistado, até porque a primeira vez que ele tinha ido lá na cidade de Canarana, ele estava levando uma feira de louças, né, na cidade lá. Era um evento exclusivo e único na cidade, né, nunca tinha acontecido. E eu fui lá, de curioso, ninguém me chamou, né? E eu fui lá ver esse evento e pedi para fazer uma matéria com ele, gerar um conteúdo, ele já de bate-pronto aceitou. A primeira pergunta que ele me fez, ele falou, o que você ganha com esse trabalho que você faz? Você ganha bem, você consegue sobreviver dele? E aí já me deu um estalo ali, né? Falei, por que esse cara está perguntando isso, né? Não conheço e tal. Eu falei, não, estou tentando, comecei a página agora e tal, eu vendo um outro trabalho lá que deu muito certo, e aí eu só estou dando sequência aqui com o meu perfil pessoal, é uma coisa minha, independente, estou a mídia independente. Aí ele falou assim, qual que é o seu propósito? E aí eu fiquei sem resposta, né? Falei, propósito? Nunca, né? Já ouvi falar demais desse propósito, mas também não me atentei para isso. Falei, não, eu não sei qual que é o meu propósito. Aí ele falou assim, ó, amanhã você vai vir aqui, que eu vou pagar um almoço para nós e nós vamos ter uma conversa muito séria. E foi ali que aquele cisco que tem no olho, que te atrapalha ver as coisas, está ali na sua frente, mas você não consegue ver, foi isso que aconteceu comigo. Então, a partir dali é que eu tomei a decisão de escrever o livro. Não foi naquele momento, mas com o que ele me falou, eu comecei a trilhar esse caminho. Você teve uma espécie de mentoria, então? Seria não, isso? não chegou a ser porque ele só me deu umas dicas ali durante o almoço, mas que foram valiosíssimas, né? E aí eu comecei a seguir elas à risca e deu certo. Que massa isso, hein? Eu gosto muito de falar isso, que no podcast a gente, com as histórias que a gente traz aqui, nós somos um copo, né? E a água precisa transbordar. Então eu quero que também você sinta vontade para transbordar na vida das pessoas hoje. Justamente. Né? É importante isso também, né, Altemar? Transbordar na vida das pessoas, impactar a vida das pessoas, transformar vidas. Aí eu descobri o propósito, entendeu? Eu não vou aqui falar muito sobre isso, porque senão a gente tira a surpresa do livro, né? Mas, assim, hoje o meu trabalho, Guilherme, ele é feito de forma que eu não só informo, entendeu? Dentro da minha página. E é aí que eu criei uma credibilidade com a população, com os seguidores da página, porque a gente não só informa. O que acontece lá na cidade onde eu moro, que é em Canarana, Mato Grosso? As pessoas mandam coisas simples para mim, e eu acredito que você como vereador, e até antes de ser vereador, recebeu muito, pedido de ajuda para trocar uma lâmpada que está queimada lá na porta da casa dele, no poste de iluminação, que tem 3 meses que a prefeitura não troca. Aí a pessoa me manda essa solicitação, eu chamo de solicitação, não é denúncia, tá? Uhum. Até porque tem uns que mandam uns vídeos assim com as palavras muito chulas e falando mal do prefeito e dos vereadores e tal. Então aquilo eu só pego as imagens, entro em contato com o responsável, porque hoje a gente tem essa credibilidade devido a esse tempo que eu tenho na área de comunicação, né? A gente tem o conhecimento, fez um network e criou credibilidade também com as autoridades, né? E aí a gente tem essa liberdade de ligar para o secretário, para o prefeito, olha, tem um problema aqui e tal, você consegue resolver lá para a gente? Aí já imediatamente eles vão lá, resolvem o problema, aí o que eu faço? Eu vou lá, faço o vídeo do pessoal trabalhando, trocando a lâmpada, depois eu volto lá à noite, faço o vídeo da lâmpada já iluminando o local, você entendeu? E aí eu consigo gerar conteúdo para a minha página, consigo credibilidade com as autoridades, com a população, porque eu resolvi o problema do cidadão, você entendeu? Então, o meu trabalho hoje é esse, então... Você acaba querendo ou não sendo um vereador, né? Sem mandato, mas um vereador. Resolve muitos problemas. Eu te afirmo com toda certeza que eu resolvo mais problemas que os vereadores, entendeu? Porque, assim, as pessoas... A pessoa tem confiança no seu trabalho. As pessoas, elas mandam já direto pra gente, e a gente consegue, já vai lá resolver. Agora, o vereador, ele tem que ir lá na Câmara, fazer uma indicação, ou então faz a indicação para a Prefeitura. Aí, de repente, o vereador não é aquele cara que tem muito acesso ao prefeito. Você sabe como funciona a política, né? E aí, o processo é mais demorado, né? E com a gente não, com a gente é rapidão. Eu tenho uma parceria lá com a empresa que fornece água para a cidade, então o que é que eles fazem? Eles vão
resolver um problema do encanamento, e aí eles tiram a parte do asfalto, cavam lá o buraco, e depois aquele buraco fica aberto lá, e eles até acabam esquecendo, porque são muitos buracos que abrem na cidade, né? E aí o cidadão já manda para mim, olha, tem um buraco aqui, o pessoal da água veio aqui, escavou o buraco, está acumulando água aqui, criando dengue, tá água fedida, não sei o que e tal, tem como você ver isso para gente? Já ligo o pessoal, eles na hora já vai lá, já resolve, porque eles já dão prioridade, porque vamos deixar a imprensa falar sobre isso aqui, né? Então já vão lá, dão prioridade, resolvem um problema, pronto, está resolvido, a gente vai lá, faz o vídeo. Eu sempre falo que a gente trabalha focado na solução, né? Não no problema. E é isso. Eu estava dando uma olhada, se você tivesse que resumir o livro que você fez, eu acho que a gente não pode dar muito spoiler, para gerar curiosidade, mas você consegue resumir numa única frase, qual que seria essa mensagem central que você quis trazer? Até então, antes de conhecer a Poliana, que está fazendo esse trabalho com a gente aí, aqui em Jataí, eu não tinha. Um dia ela também me fez uma pergunta, eu já tinha escrito o livro, e aí a gente já se preparando para fazer esse trabalho aqui de divulgação. Ela falou, Altemar, qual que é o título do livro? Eu falei, ixi, agora lascou, hein, Poliana, que eu não decidi ainda, tá? Então vê aí. Ela deu lá uma sugestão, aí eu juntei a sugestão dela com a sugestão dos meus filhos, da minha esposa, e também eu idealizei ali no momento. Aí eu coloquei o nome no livro de Replay, né? Tem até que pegar aqui, porque é tão recente que eu não lembro o subtítulo, mas é Replay, que é você ficar sempre voltando a fita, entendeu? Então, comunicação é esse link que eu fiz, né? Comunicação, então você ficar... É Replay. Então, eu consegui sair do replay e dar o play. Agora, que massa, hein? Agora é rodar a fita até o final e vamos ver o que vai acontecer. Você acha que hoje a gente fala muito, mas se entende pouco? Com certeza, com certeza. Aliás, nós estamos falando demais. E aí eu falo por mim mesmo, né? A minha esposa até, ela procura me corrigir, porque ela fala, você tem que tomar cuidado, você fala muito. Tem lugares que eu vou para resolver uma coisinha rápida, aí eu chego lá, já entro no outro assunto que não tem nada a ver com o que eu estava indo lá para resolver. E aí, então, assim, você acaba se comunicando, mas acaba não informando, você entendeu? Não sendo direto ao ponto, né? Então, acho que está faltando a gente ser mais claro naquilo que a gente está falando. Está tendo muita informação, está tendo muita comunicação, mas pouca informação, né? E a rede social ajudou muito nisso, né? Com certeza. Porque, assim, hoje a rede social ela nos permite, você fala uma coisa, aí eu vejo, aí eu não entendi, eu revejo, até eu entender, né? Agora, antigamente, não era só rádio, televisão, viu ali, acabou, passou. Não tinha nem mais de uma interpretação, né? Não tinha. Você tirava suas conclusões e daquilo só. Então, assim, a gente era muito guiado pelo que a mídia nos informava, né? Para você ter uma ideia, eu sou da época em que a gente só acreditava se saísse no Jornal Nacional. É verdade. Se você viesse no Jornal Nacional, ele não quer nem saber. Então, eu sou dessa época, assim, entendeu? As pessoas davam informação pra gente, você sabia que aconteceu tal coisa lá não sei aonde e tal. Então, a hora que sair no Jornal Nacional, eu vou assistir hoje, ver se vai passar lá. É verdade mesmo. Era o lugar de checar a credibilidade, né? Hoje não é mais assim, né? Teve algum momento em que a falta de comunicação te custou algo importante? A falta de comunicação? Uhum. Agora, de momento, eu não vou conseguir te responder, viu, Guilherme? A falta de comunicação... Porque tudo a gente comunica, né? Tudo a gente fala, né? E às vezes, uma hora eu falo, ixi, não vou falar isso, mas eu podia ter falado. A falta de comunicação foi eu acho que foi no nascimento do meu primeiro filho. Até hoje a minha esposa. Até hoje a minha esposa me cobra isso.
Eu não acompanhei o parto. Por falta de informação, porque eu cheguei na porta do hospital, pedi, assisti. E esse é um exemplo que te deixa engasgado e que serve realmente de exemplo na literal mesmo, né? Quando a gente olha uma pergunta dessa, a gente está indo emocional, né? Uma coisa muito emocional. É porque para ela Era importante. era importante. Eu Era estava lá. importante. E para mim também. Tanto é que eu tentei. A gente entende. Mas tem coisas que marcam, Temar, e aí até serve de aprendizado. Talvez se isso não acontecesse, hoje você não estaria aqui, com essa história, com essa superação, com tudo que aconteceu. Olha para trás, se fosse hoje, você estava lá fazendo parto. Não, e aí depois aconteceu um fato curioso que uma amiga em comum meu e dela teve um neném e eu filmei o parto. Eu que filmei o parto. Né? Então, assim, já eram outros tempos, né? Eram outros tempos. E que bom que passou, né? Isso serve também para aquela frase boa assim que tudo passa. Tudo passa. Sim, tudo passa. Os bons mesmo que bom, mesmo que ruins. ruim, tudo passa. Muito forte essa história sua aí. Ai, ai. Como é que você continua, seu mudo? Se for nessa pegada aí... Vai devagar? Vai devagar? Vai mais devagar. Durante a escrita, qual foi o insight que mais te surpreendeu sobre o poder da fala? Você teve assim, opa! Durante a escrita, assim, esse convívio com meu pai foi o que mais me surpreendeu, porque até então eu convivi tudo isso com ele e durante a escrita do livro eu falei, cara, mas que incrível, né? Eu herdei o dom da comunicação dessa vivência com meu pai, porque eu lembro dele tocando violão, fazendo seresta, antigamente o negócio de fazer serenata, né? Na porta na janela das moças solteiras de madrugada, né? Ele fazia isso. E então eu acompanhei tudo isso, os bailes da Vila Santa Maria aqui, da igreja furada para baixo, tudo era ele que fazia. Chiquinho. Tudo era ele que fazia, mas era bem mais antes, né? Seu Chiquinho era garotão ainda na época. Na época que ele fazia esses bailes aí, né? Casamentos, aniversários, meu pai que era convidado para ser o DJ. Ele tinha uma caixa de som, e um toca-fita a pilha, e uma radiola também a pilha, né? Então era ele que fazia, e eu acompanhava tudo isso. Então lembro das músicas até hoje, né, que eram tocadas na época. Inclusive o livro, a ideia dele, Guilherme, é ser um livro diferenciado, porque eu quero fazer ele de forma que ele seja ouvido também. Então a ideia é você estar viajando aqui, deixa eu ouvir o livro do Altemar aqui. E tem tudo a ver com o play. Porque aí vai ter música, entendeu? A hora que eu puxar lá, meu pai se conheceu na época do Altemar Dutra, ele estava cantando lá, o que quer isso de mim? Vai entrar o Altemar Dutra cantando um refrãozinho ali, né, da legal música. Legal isso, né? Muito massa. Então a ideia é essa, né? Mas existe todo um processo ainda para passar para chegar nesse nível aí, mas a ideia é essa. Então, assim, o que me surpreendeu foi essa conexão, entendeu? Que eu tinha com ele, que até então eu vivenciei, mas nunca me despertei para isso. E eu tô te seguindo, toda hora chega notícia de Canarana para mim aqui, ó. O pessoal lá não para, não. Tô igual a empresa grande. Chique. Nós estamos falando aqui, realmente chegou publicado aqui. Falando de realização de audiência pública para revisão do plano diretor municipal. Ó, viu? O povo está trabalhando. E muito. O que o público vai descobrir sobre o Altemar Pessoa nesse livro? Primeiro que é chorão, né? Sou muito emotivo, já deu um spoiler. Já deu um spoiler. Não percebi, não. Nem vi. Gosto demais de ajudar as pessoas, todo mundo que me procura, eu procuro ajudar, né? Formei alguns profissionais durante a minha trajetória profissional, né? E poucas pessoas sabem disso.
Até desse próprio trabalho atual que eu estou fazendo aí, como a minha mídia ela tem um alcance pequeno, as pessoas sabem pouco do trabalho que a gente faz. E nem tudo a gente leva para a mídia, entendeu? Tem muitas coisas que chegam para mim e eu resolvo ali mesmo. Já entro em contato com as pessoas certas, é coisa pouquinha, então já resolvo, já uma pessoa que tem que resolver um problema de saúde, já vou lá, já ajuda a resolver e fica por ali mesmo, não precisa da gente ficar mostrando o que foi feito, né? Então, assim, eu acho que é esse lado aí que as pessoas vão descobrir, e o meu lado criativo, né? Que as pessoas não dão muita atenção para as coisas que você faz, né? Vou te dar só um exemplo aqui, e é um spoiler do livro também. Eu fui para a cidade de Querência, que é a cidade vizinha a Canarana, isso foi em 1998. Eu cheguei lá para trabalhar numa emissora de rádio, até então a dona da rádio me falou que a rádio era legalizada e tal, e eu cheguei lá vendo toda a estrutura que a rádio tinha, falei, não, realmente aqui não tem como não ser legalizado, né? E aí levei minha família para lá, mudamos para lá e tal. Quando eu entrei na rádio para trabalhar lá, ela tinha 8 propagandas, e era textual. Os locutores pegavam ali, ficavam aquelas propagandas, e era só de supermercado, o supermercado tal, tá com a promoção de chuchu, de batatinha, não sei quantos reais o quilo, não sei o quê, ficava lendo aquilo lá, né? E aí eu já cheguei com a minha expertise, que na época eu já tinha os meus 20 e poucos anos já de rádio, né? E eu tinha acabado de chegar de uma rádio de Mato Grosso do Sul, a tal de Cidrolândia, e lá eu aprendi a mexer no tal do MD, que eu não conhecia ainda. Eu conheci lá e aprendi a mexer no MD. Quando eu cheguei na rádio, a dona da rádio falou para mim, você conhece MD? Aparelho de MD? Eu falei, conheço. Ela falou, tem 2 ali, tá na caixa lacradinho, não sei nem onde que liga aqui, né? Aí eu falei, traz lá então. Aí ela trouxe, eu já fiz uma gambiarra lá, consegui jogar o áudio dentro do MD, né? E aí já peguei aqueles textos que tinha ali, gravei eles. Aí tinha eu e um outro locutor que gravava muito bem. Aí nós 2 gravamos aqueles textos que estavam ali, cada um gravou 4. E já no outro dia colocamos para rodar, aí com fundo musical e tal. Aí o cara era coisa de outro mundo, você entendeu? Resumindo, em 2 meses, eu estava com 60 comerciais na grade comercial da rádio, sem nós vender nós não saímos para oferecer para ninguém, a dona da rádio saía para a rua para fazer compra, voltava com 4, 5 textos, tem matei esses textos aqui. E os textos eu fazia na mão, entendeu? Eu que produzia os textos, redigia, não tinha, o cara lá da loja lá nunca fez uma propaganda na vida dele, ele só mandava lá, tô com uma promoção de roupa e calçado aqui, tantos por cento de desconto, a loja tal, endereço tal, e eu destrinchava o trem, gravava, aí peguei as meninas, ela tinha 3 meninas mulher que fazia locução na rádio, e ela também, aí peguei as 3 meninas, ensinei a gravar, aí que o trem explodiu, porque aí era só voz masculina, aí de repente começa a aparecer voz feminina na rádio, aí o negócio explodiu. Então, assim, se você for hoje lá na Querência e perguntar se alguém reconhece ou sabe desse trabalho aí, ninguém... Mas é legal, né? Olha que história massa. Mas, assim, a gente, de uma certa forma, revolucionou a comunicação na cidade, entendeu? Com esse trabalho lá, né? E ali também formei alguns locutores, tanto é que uma das filhas da dona se formou em comunicação. Hoje ela trabalha na ISA FM, passou pela Jovem Pan, Bandeirantes. Caraca. Hoje ela está na ISA FM, que é coligada à Rede Globo, de rádio, e é locutora antiga lá já. E a Maria Ângela do Prado, beijo Maria Ângela, se você estiver vendo esse podcast. Esses tempos eu pedi ela para fazer um trabalho para mim de gravação para a TV local lá. Ela pegou e falou assim, olha, você acredita que hoje eu faço gravação graças àquilo que você me ensinou lá, e eu não queria aprender, que era gravar no computador, porque depois, uns 2 anos depois, a gente comprou um computador para a rádio, né? Aí ensinei ela a gravar, fazer edição lá do áudio e tal, e ela me agradecendo por isso, né? Então são essas coisas assim que acho que as pessoas vão descobrir no livro, que até então não sabiam que a gente faz esse trabalho, que é a área criativa que eu chamo, né? Tem um público que vai descobrir essas histórias legais, mas você deixou algo no livro que te expõe, que te tirou assim da zona de conforto? Tô curioso esse livro, hein? Não acredito que tenha algo que vai me expor assim, porque eu considero ela uma autobiografia profissional, né? Uhum. Eu estou tratando mais só da parte profissional, então o pessoal eu não estou falando muita coisa ali. Eu coloquei alguma coisa sobre a infância aqui em Jataí, a
a adolescência e juventude, porque foi algo que marcou demais, né, a minha vivência aqui em Jataí. Então, eu fiz questão de pontuar algumas coisas, mas não coloquei tudo. Então, acho que não vai ter nada que vai me expor ali, não. Mas tem a parte da família que eu adquiri, que é a minha esposa e meus filhos. Essa aí eu tive que passar lá no crivo deles, né? Porque aí você já está envolvendo a família. Minha esposa é muito sistemática, ela falou, você não vai publicar esse livro sem eu fazer a minha correção aqui, né? E aí passei para ela, dei toda a liberdade para ela justamente para a gente evitar de expor alguma coisa, né? Por causa de uma palavra, você acaba complicando toda uma situação. Né? Sua mulher é braba, né? A minha? Não é nada, é só baixinha. Já resumiu, já entendi, viu? O que mais bloqueia uma conversa? O medo de falar ou o medo de ouvir? Não entendi a pergunta. O que mais bloqueia uma conversa? O medo de falar ou o medo de ouvir? Às vezes a gente não quer ouvir que o outro quer falar, né? Na verdade, eu não tenho esses bloqueios, não, sabe? Eu sou muito aberto. Agora, eu já percebi que eu sou muito brincalhão, eu sou muito zoeiro. Por exemplo, eu já cheguei ali e te cumprimentei como se eu te conhecesse, né? Fala, meu vereador e tal. E, de repente, a pessoa não está aberta para isso. Mas se eu não tiver DG, eu tenho que estar super aberto aí. Então, assim, né, Bolena? Eu sou muito da zoeira. O cara olhou para mim, eu já estou contando, fazendo uma piada dele, assim, entendeu? Então, assim, acontece muito de você deparar com situações que não é o momento de você fazer aquilo. E aí eu descobri que eu gosto de brincar com os outros, mas não aceito muitas brincadeiras comigo, né? Eu já respondo de bate-pronto e tal, eu não aceito muita brincadeira, não. Mas, assim, eu levo na brincadeira, mas já meio querendo apelar ali e tal. Aí a minha esposa, ela me corrige muito também nesse sentido. Fala, você gosta de zoar os outros, mas não gosta de ser zoado, né? Mas é uma coisa que vem de família também. A comunicação pode mudar o destino de uma pessoa, Temar? Vixe, e como, hein? E como? Você é prova disso? Vivíssima. Nós somos, né? Olha que temos aqui... O pessoal não está vendo, mas temos aqui 5 pessoas, todas trabalham com comunicação e com certeza todas elas têm uma história para contar. É por isso que eu falei, eu recomendo cada um escrever o seu próprio livro. Até minha esposa agora já está interessada em escrever um livro. E acho que a pessoa se encontra escrevendo. A minha tia me ajudou a escrever o livro na parte pessoal, porque tem umas partes que eu não lembrava, eu recorri a ela é professora, né? Eu recorri a ela para me ajudar na questão do português ali, porque assim, eu sou autodidata, né, na comunicação, eu não tenho formação nenhuma. Então, eu ainda uso muito goianês, agora como eu convivo muito com os gaúchos lá, já meto um gaúchês no meio. Então, assim, de vez em quando eu estou falando aí vem, lei vai. Então, assim, eu pedi minha tia que fizesse a correção e ela entrou com algumas partes ali que eu não lembrava, né, da minha vivência aqui. Repete de novo a pergunta aí que eu esqueci. Não, eu estava falando assim, ó, que a comunicação pode mudar o destino da pessoa, não pode? Sim. É isso que você estava falando, que você é prova viva disso. A questão da escrita, né? Que todos devem escrever a sua própria história, que você vai descobrir coisas que você achava que sabia, mas na verdade você não tinha se atentado por detalhezinho mínimo, entendeu? Aí você fala, nossa, mas isso aqui, olha que coisa interessante, né? E eu nunca me atentei para isso, entendeu? Como que o Fala Altemar nasceu? Ele foi um embrião do livro ou foi uma consequência? Não, o Fala Altemar, ele surgiu do seguinte, aí a história é longa, vai tomar o podcast todinho, que eu vou tentar resumir para não cansar o nosso telespectador aí. Eu sou originário do rádio, eu era locutor, né? Só que durante o aprendizado da vida profissional, eu descobri que locução não é a minha área. Eu com essa vozinha de taboca rachada aqui, eu estava insistindo numa coisa que não era a minha área. E eu fui descobrindo isso em querência, por exemplo. Quando eu cheguei lá, eu fazia o programa de manhã, mas aí quando eu comecei a fazer textos e tal, e gravar e tal, eu não tinha mais tempo de fazer locução, né? Então, ali eu descobri que a minha área era produção, entendeu? Não era locução propriamente. Né? Apesar do pessoal achar legal, eu fazia o programa no final de semana lá, tinha uma audiência top lá, né? Até hoje tem os caras barbudos me encontram de vez em quando lá, meu nome lá era Ade Moreno, na época tinha até um nome artístico, né?
AD Moreno. AD Moreno. Deixa eu atender esse telefone aqui, que nós está gravando mesmo, tem que atender aqui, que senão vai dar B.O. meu irmão aqui. E aí a gente, enquanto isso, fecha aí o áudio da Altemar, que eu vou falando dos nossos patrocinadores. Quero agradecer o pessoal lá do Coliseu Pizzaria, uma delícia. A melhor pizza do Brasil é do Coliseu Pizzaria, viu? Uma delícia, muito bom mesmo. Se você quer comer uma pizza, peça ao Coliseu Pizzaria, viu? E eu quero também agradecer a Blitz Boutique, agradecer ao pessoal lá da Torres Engenharia, onde você tem certeza de contratar do projeto até a execução o melhor. Então, um grande abraço a todos os nossos parceiros que estão com a gente no Só Prosa Boa. E o Fala Altemar saiu dessa história de você ser mais produtor. Eu saí, então, de locutor para a área de produtor, mas aí a área de comunicação ela tem um vínculo muito forte com a política. Prova disso foi, né, as últimas eleições que tivemos aí. E no interior não é diferente, né? Então, por questões de política e tal, eu desanimei com a área de comunicação e fui ser motorista. Só que aí de motorista também não deu muito certo, porque eu descobri que eu sou um péssimo motorista, né? Andei me envolvendo nos acidentes, não por minha culpa, né, mas acabei me envolvendo, porque era eu que estava dirigindo, né? E aí eu fui dispensado da empresa que eu trabalhava. E aí, novamente, voltei para a comunicação. Aí um amigo meu criou um canal de televisão lá em Canarana e me chamou para ajudar ele, porque até então ele não tinha experiência. Eu também não tinha, mas o único que aceitou a proposta dele fui eu, né? De trabalhar para... Vamos ver o que dá, entendeu? Se der bem, nós vamos ganhar dinheiro. Se não der, fizemos a experiência. Então, voltei para a TV. Aí a gente iniciou a TV, fui eu e um outro rapaz lá que fomos os primeiros apresentadores, nunca tinha feito televisão, fui para frente das câmeras passando a vergonha, tanto é que tem uma foto que você colocou na chamada do podcast, aquela foto me traumatizou, aquele momento ali... Eu não sabia, desculpa. Era aquele microfone lá, sabe? Eu não sabe? sabia, me perdoa. O microfone cor-de-rosa, aí ele ficava caindo aqui, eu tinha que ficar levantando ele toda hora, sabe? E, inclusive, um dia eu desabafei no ar lá, por causa daquele microfone, peço até perdão ao meu amigo aí por ter feito isso, mas desabafei lá e tal, e depois ele me chamou a atenção lá, numa boa, mas me chamou a atenção. Então, assim, aí eu saí da televisão e comecei o meu próprio negócio. Eu sempre quis ser independente, eu tenho essa veia de ser empreendedor, só que eu não tenho o conhecimento e o dinheiro de empreendedor, né? Mas eu tenho o espírito de empreendedor, né? E aí eu sempre querendo fazer algo meu mesmo. Aí eu falei para ele, olha, eu vou criar um programa aqui no domingo que é tipo o Globo Rural, que a nossa cidade lá era 100% agro. Falei, eu vou fazer um programa nichado aqui. Não, vamos embora. Aí comecei na TV, só que aí como o estúdio era muito pequeno, não dava para fazer do jeito que eu queria um estúdio temático, né, pro agro e tal. Igual do Globo Rural. Igual do Globo Rural. Aí eu peguei e aluguei uma sala, me endividei lá num consórcio, num financiamento no banco, num empréstimo. Estou com essa dívida até hoje, inclusive. Me endividei, montei o meu próprio estúdio. Estou lá com os equipamentos tudo parado, guardado lá pegando poeira, e montei esse estúdio. E aí fazia programa ao vivo todo domingo. Aí enfrentamos aquele problema que, né, você já sabe que a gente enfrenta com equipamento, né? Mas estava indo legal. Só que aí, como eu não tinha o conhecimento, faltou a tal da estratégia das mídias sociais que eu nem sabia que existia, entendeu? E aí o trem não fluiu. Eu não cheguei nem a 1000 seguidores nesse projeto meu aí, pra você ter uma ideia. E aí eu parei com o negócio, encerrei e tal, fiquei só com o prejuízo, com a dívida. E aí esse rapaz que, inclusive, aprendeu comigo a fazer locução lá em Querência, chegou lá em Querência, não sabia nem o que era o microfone, e me pediu para dar uma orientação para ele, ensinei ele os primeiros passos para gravar, ele aprendeu, de lá ele veio para Canarana, de Canarana veio para Barra do Garças e ali está até hoje, tem uns 20 anos que ele mora lá e sempre trabalhando na área de comunicação, trabalhou em grandes rádios lá e tal, e ele sempre ligava para mim, Altemar, vamos fazer um negócio aí, cara, começou com um negócio de Facebook, fazer propaganda no Facebook, nas lojas, ficar fazendo aqueles mexão que você, a Poliana, faz, de ir lá e falar das promoções e tal, né? E eu, não, cara, não quero mexer com isso, não, você é o cara certo para fazer isso aí e tal, não sei o quê. Falei, não quero mexer com isso não. Aí, passado muito tempo, aí evoluiu para a página de notícia. Vamos fazer a página de notícia aí, vamos montar o
o Bora Ver Canarana, não sei o que e tal. Eu falei, não, cara, eu não quero voltar para notícia, não. É porta de cadeia, é prisão de traficante, é gente que morre, você tem que ir lá filmar, não quero mexer com isso, não. E aí, passou mais um tempo, mais uns 3 meses, e eu na Pindaíba, desempregado, lá só fazendo bico, de novo. Aí eu entrei um dia no meu quarto, fiz uma oração, pedi a Deus que me desse uma orientação, me mostrasse um caminho. Terminei minha oração, quando eu saio na sala, que eu pego o celular, a mensagem dele. Moço, vamos fazer o negócio, vai dar certo, eu estou te falando, não sei o que e tal. Aí eu conversei com a minha esposa falou, bom, você sabe o que você vai enfrentar, né? Aí eu liguei para ele, falei, qual que é a sua proposta? Ele falou, 50% do que você fizer aí é seu, é sociedade. Beleza, então vamos para cima. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Aí ele foi passando as coordenadas, estratégias, e o negócio disparou, entendeu? Aí era notícia, era aqueles gerar conteúdo, fazer brincadeira com os outros na rua, e não sei o que e tal. Nossa, e o negócio saiu, nós saímos... Aí eu vou resumir aqui essa parte, nós saímos de 1.600 no Facebook para mais de 10 mil em 11 meses, isso eu estou falando de seguidores, né? Nós saímos no Instagram de 4 mil para mais de 30 mil em 11 meses, 5 milhões de contas alcançadas e 15 milhões de visualização do nosso conteúdo. Muita coisa. Aí eu joguei Canarana, que tem 30 mil habitantes, dentro desse contexto, eu falei, cara, que loucura isso aqui, né? Só que aí, nesses 11 meses, a gente teve vários embates, entendeu? Porque ele pensava de um jeito, eu pensava de outro. E aí, no último, ele simplesmente mandou uma mensagem para mim e falou, a partir de hoje você está desligado do projeto, não precisa mandar mais nada para mim de Canarana. E aí foi onde eu peguei o meu perfil pessoal, que tinha 304 seguidores, falei... Pensei, aí eu ia na rua, o pessoal, ei, fala Altemar. Falei, cara, vou colocar Fala Altemar, é um nome chiclete, né? Legal isso. E aí começou. Hoje eu tô com 8 meses, com a página no ar, tá... Ixi, tá bombando. Tá com 8 mil seguidores. Meses, gente? Tá a média de 1.000 seguidores por mês, né? Se você calcular aí. Tô chegando a 1,5 milhão de visualização do meu conteúdo. As contas alcançadas eu nem parei para olhar. O meu Facebook também já está até monetizando. Tem uns centavinhos de dólar lá no meu Facebook, lá, porque agora ele monetiza por visualização, né? Não é mais por seguidores, que eu estou com 1.600 seguidores no Facebook, mas está aumentando também. Então, o Fala Altemar começou desse trabalho com essa outra página, e aí eu peguei a mesma estratégia que estava sendo usada lá e joguei no Fala Altemar e está dando super certo, só que com esse diferencial, né? Assim, não é só a estratégia. Tem a questão da criatividade, que a gente procura fazer coisa diferente. Esse trabalho que eu chamo de imprensa colaborativa, que é dessa palavra. Ajudar as pessoas, né, a resolver problemas. Lá eu resolvo problema de vazamento de fossa para cima, o pessoal está mandando para mim, né? Tem coisas complexas, animal, porque assim, a mídia lá de Canarana não mostrava nada do que a gente mostra hoje, entendeu? Você chegou fazendo a diferença. Hoje em dia as pessoas acham filhotinho de cachorro jogado no meio do mato, manda um vídeo para mim. Altemar, olha, encontramos aqui o cachorrinho perdido aqui e tal, como é que nós faz? Eu ligo para a Vigilância Sanitária, para a Associação dos Animais. Pessoal, tem uns cachorrinhos lá em tal lugar, tem como lá pegar. O pessoal vai lá, recolhe os cachorrinhos, a gente faz o vídeo, o pessoal manda para a gente. E aí você, entendeu? E as outras mídias não fazem isso. Então, aí automaticamente o cara fala, cara, legal. Hoje, quem que não gosta de um petzinho, né? A maioria das pessoas gosta, né? Eu diria 99,9% das pessoas gostam de um pet, né? E aí você vê uma situação dessa, então, vou ver Dói o coração, né? Vou ver a página Fala Altemar aqui, que fala de assunto diferente. E fala de tudo, Altemar. De tudo. Inclusive, eu queria que você falasse mais aí do livro, como é que vai funcionar de agora para frente, qual que é o seu planejamento? Então, aí teria que fazer um podcast com a Poliana. Coisa boa. Mas as estratégias estão sendo montadas, você está em boas mãos. A gente fez... Deus nos... Isso tudo eu coloco que Deus apontou a Poliana no nosso caminho, colocou ela no meu caminho, né? Porque eu precisava de alguém grande aqui em Jataí, né? Porque assim, a minha ideia é fazer o lançamento do livro aqui em Jataí, porque eu nasci aqui, fui criado, né? Eu saí daqui de Jataí, eu tinha 20 anos de idade, hoje eu estou com 55, né? Então eu precisava de alguém aqui para fazer isso. E aí eu pesquisando, achei a Aptos lá, e aí já falei com a Poliana e tal, e ela falou, não, Altemar, gostei da ideia aí, vou abraçar essa causa aí. E abraçou, e aí por isso que nós estamos aqui, né? Agora, sobre o livro em si, eu não posso falar muito ainda, porque ele está escrito. A única coisa que eu posso dizer sobre o livro é que ele está escrito. Está pronto? Está pronto.
Não, pronto não está, né? Ele está escrito. A parte escrita está pronta. Agora vem a parte de edição, tem que fazer, como é que chama? Não é vistoria, é outro nome que dá para o livro. Eu só Como fiz revisão, eu só fiz isso, revisão. Então a editora tem que contratar uma editora, já tem uma já em mãos também, que é uma parceria que eles vão fazer com a gente. Coisa boa. Aí eles vão fazer a revisão, a edição, capa, né? Inclusive aquela capa que eu mandei, não sei se você teve acesso à capa aí, tipo, a Poliana te mandou, né? A capa também está provisória, você entendeu? Então tudo ali é só mostruário, né? Mas a ideia é legal. Inclusive, se você está aí nas suas redes sociais, siga, né? Fala Altemar. Que aí você vai ver o trabalho. Legal o trabalho, inclusive a diagramação, muito boa. E o alcance, mais de 1,5 milhão de pessoas, é isso, querida? Seu alcance está bombando aqui, meu secretário. Chegando a 1,5 milhão. 1.400.000 pessoas alcançadas, é muita gente. Gentismo, seus vídeos batendo mais de 20 mil visualizações. Inclusive, o maior público é de Caranana, Água Boa, Barra do Gás. Tem gente de Goiânia também. Tem, porque tem muitos moradores, são filhos de Canarana que moram em Goiânia para estudar, moram em São Paulo, tem gente no exterior, enfim. Então, assim, a questão do livro, agora a gente vai partir para o trabalho de fazer isso aqui que a gente está fazendo, que é a divulgação de que esse livro vai acontecer, né? E agora, posteriormente, a gente vai dar andamento aí, a Poliana vai estar nos auxiliando aí no sentido de fazer o trabalho de publicar o livro e depois a gente fazer o lançamento do livro, né? Então, a parte de marketing vai ser com ela, né? Ela que vai cuidar de tudo isso aí, as parcerias para a gente tá fazendo esse lançamento, enfim. Eu vou ficar mais só cuidando da parte de chegar nos futuros parceiros, né? Inclusive, aproveitar o espaço aqui e já pedir, né, Poliana, um patrocínio aí, né? As empresas de Jataí que quiserem colaborar aí, né? Podem seguir a nossa página aí, o @FalaAltemar, que é a nossa página de notícias. Inclusive, eu tinha feito uma página pessoal só para isso, mas aí, já com a orientação da profissional aí, a Poliana, ela falou, não. Ela é boa. Vamos cuidar aqui, deixa o negócio aqui no Fala Altemar. Sábado você vai estar na Cativa às 7 horas da manhã, no programa da Bonitona ali, da Poliana, falando de tudo. Só espero que ela não me coloque para dançar, né? Ah, Jesus. Quero te agradecer por essa prosa, por essa história. Eu achei tão legal a sua emoção tão verdadeira no começo, né? Isso é gente falando com gente. Então isso é bonito. Que desejar muito sucesso na sua jornada. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço. Então, pela primeira, eu estava aqui focado em você e esqueci de olhar para os nossos telespectadores, né? Então, assim, agradecer, né, a população de Jataí, aos conterrâneos, né? Muita gente com certeza não me conhece, acredito que poucas pessoas me conhecem, porque a gente é bem das antigas mesmo, né? Aqui na Vila Santa Maria, a maioria das pessoas que a gente tinha conhecimento aí, a gente já sabe que hoje não está mais entre nós, né? Só restaram os filhos e netos e essa geração aí acaba que não nos conhece mais, né? Mas nós somos aí nascidos e criados aqui na Vila Santa Maria, né? Ali na rua Dom Pedro II, e a gente vai estar contando toda essa história aí nesse livro e espero que quando ele estiver aí pronto para ser publicado, a gente fizer o lançamento, que a população abrace essa causa aí e esteja participando do lançamento e posteriormente adquirindo o nosso livro aí. Nosso muito obrigado mesmo de coração. Quero aproveitar para registrar aqui a presença da Poliana, da agência Hábitos. Se você não segue, siga também a agência Hábitos. E mude os hábitos da sua empresa. Gostou? Ganhei aqui o cachê desse mexame. Com certeza. Gente, chega, né? Cansei. Tantos episódios hoje nessa quarta-feira. Eu vou ficando por aqui. Volto amanhã com mais só prosa boa. Até mais. Valeu. Tamo junto. Sucesso.